volta às aulas, então eu falei sobre os 5 passos importantes para acolher o aluno com necessidades educacionais especiais na volta às aulas. Então, Ju Silva, eu falei que ia falar de você, muito obrigada pela sua sugestão, e eu quero te incentivar também a deixar suas sugestões aí, para que a gente possa falar daquilo que você também quer ouvir, daqueles temas que te interessam e que às vezes você ainda tem dúvidas sobre ele. Então, deixe suas sugestões sobre temas que você gostaria de ouvir a gente tratando aqui. Então, vamos dar início. Hoje nós vamos falar sobre os 5 erros que todo profissional do atendimento educacional especializado deveria evitar. Bom, quando a gente fala de erro, já parece assim, né? Nossa, já vai apontar tudo aquilo que não deveria fazer, mas é exatamente sobre isso que eu vou falar. Sobre aquilo que é importante a gente desconsiderar na nossa prática profissional. E quando a gente fala de erro, significa que muitas vezes nós estamos trazendo coisas que fazem parte do nosso dia a dia e que já virou rotina. Então nós precisamos desconstruir para construir o novo. Boa noite, sejam bem-vindos, vocês que estão entrando. Tem alguém lá de Borda da Mata, a paz, seja bem-vinda à nossa live. Então, vou falar o primeiro erro que eu acredito que todos vocês vão concordar comigo que ele é importante. A gente deixar de lado, que é dizer que o aluno está na escola só para socializar. Eu tenho pavor desse termo, porque virou um termo assim que faz com que a gente desconsidere todo o potencial do aluno e diga que ele está na escola porque não tem outro jeito, porque eu tive que inserir ele e eu tive que aceitar esse aluno na minha escola. Não, vamos desconstruir esse erro agora. A partir de hoje, você não vai dizer que ele está na escola para socializar. Agora, eu quero que você entenda uma coisa. Socialização faz parte da escola, faz parte do ambiente escolar. Mas dizer que a criança com necessidades educacionais especiais está na escola só para isso é que é o erro. A socialização faz parte, principalmente na educação infantil, é importantíssima. Todos, vão concordar comigo sobre isso, mas nós precisamos entender que quando a gente diz que o aluno foi para a escola apenas para socializar, nós estamos dizendo que ele não tem nenhum potencial para avançar naquilo que a escola tem o papel, que é de ensinar. Hoje eu atendi uma mãe e ela falou exatamente isso comigo. As pessoas falam que o meu filho está na escola só para socializar e eu tenho pavor deste termo. E eu concordei com ela, eu falei, eu também penso a mesma coisa. Então, vamos desconstruir esse termo, essa frase. Eu também não gosto. Alguém colocou uma carinha brava aí. Também não gosto de ouvir esse termo porque ele é totalmente pejorativo. Quando nós dizemos isso, nós estamos desconsiderando o potencial do nosso aluno. E na verdade, o motivo dele estar na escola é exatamente para que ele possa adquirir conhecimentos, para que ele possa se apropriar daquilo que a escola faz muito bem, que é ensinar. Então nós vamos proporcionar para essa criança um momento de aprendizado. E muitas vezes, quando a pessoa usa esse termo, ela não está sendo maldosa, mas eu estou chamando a atenção justamente para que você possa tirar esse termo do seu vocabulário, porque ele desconstrói o potencial do aluno. Então, nós vamos levar o nosso aluno a descobrir o seu potencial. E aí eu vou dizer, poxa, eu tenho um aluno que ele é totalmente comprometido nas suas funções motoras e ele talvez não vá alcançar uma alfabetização, ele não vai conseguir escrever, mas ele tem outros potenciais que precisam ser valorizados, que
vão fazer com que ele se torne alguém que vai fazer uma diferença na sociedade. Então, eu não posso dizer que se ele não tem a habilidade de escrever, por exemplo, ele é alguém que não vai alcançar uma posição na sociedade. Nós vamos olhar o potencial, e quando a gente fala de potencial, eu estou falando daquilo onde ele pode começar e dali ele vai prosseguir no seu aprendizado. Então, se o aluno ele não tem a capacidade de escrever por causa das suas funções motoras comprometidas, ele vai se desenvolver de outra forma, ele vai se comunicar de outra forma. E aí, por isso, a importância da comunicação alternativa. Né? Então, nós vamos pensar, né, nessas habilidades para desenvolver o nosso aluno. E uma coisa muito importante é a gente pensar no nosso aluno no desenvolvimento da sua identidade. E uma coisa muito importante que acontece sempre nos anos iniciais, por exemplo, é falar do nome. E o meu filho, por exemplo, ele me deixou esse boneco e falou: mamãe, ele vai fazer companhia para você enquanto você faz a sua gravação. Que eu falei com ele: olha, no momento em que eu estiver gravando, você vai me ajudar do lado de fora para que eu possa gravar num ambiente mais silencioso. Ele falou: ok, mamãe, eu vou te deixar lá, mas eu quero que o meu Capitão América te faça companhia. Então, por isso que ele está aqui. E essa companhia, por que eu estou falando disso? Porque o meu filho tem 3 anos e meio. Quando nós decidimos dar nome para ele, nós decidimos escolher um nome que fizesse significado para ele. É importante. E aí a importância de trabalharmos o nome. Ele sabe qual é o nome dele, sabe da importância do nome dele. Eliane Jorge, boa noite, seja bem-vinda. Dayana Soares também está nos acompanhando, boa noite, bem-vinda. Então, a importância do nome, ela nos traz uma identidade, e a partir dela que nós podemos trazer a identidade dessa criança. O meu filho se chama Abner, e o nome dele significa grande sabedoria, pai da luz, pai do conhecimento, pai do entendimento. O que eu quero dizer com isso? Que o nosso aluno chega, às vezes, na nossa escola sem uma identidade, porque às vezes ele nem consegue compreender o porquê do seu nome. Então, comece a trabalhar a identidade dessa criança, o valor que ela tem, o nome que ela recebeu, qual que é o significado. Valorize o seu aluno e faça com que aquilo que está dentro dele seja potencializado, seja colocado para fora. Você vai ver o quanto isso vai fazer diferença para ele. Depois eu quero que você me conte sobre esta importante função de desenvolvimento da criança, que é da sua identidade. Acredito que muitos aí já trabalharam, então se quiser compartilha aí com a gente a importância de trabalhar a identidade a partir do nome da criança. Vamos então agora ao segundo erro. O segundo erro diz respeito à nossa prática educacional. E como não poderia deixar de ser, não posso deixar de lado o PDI. Um erro muito grande que os profissionais vêm cometendo, e eu acredito que em muitos casos é por falta de entendimento, de conhecimento de como rege o seu trabalho. Então, é importante elaborar o PDI. Não elaborar o PDI é um erro gravíssimo, porque nós vamos ter um momento para falar só do PDI, porque ele é muito complexo o seu desenvolvimento, mas eu vou falar em linhas gerais a sua importância. O PDI, ele é um documento obrigatório para acompanhar o desenvolvimento do aluno durante todo o seu percurso escolar. O que significa? Se eu sou um professor que atendo um aluno e por determinado motivo não posso continuar acompanhando, se ele não tem um PDI desenvolvido,
anotado, registrado, o que acontece? O próximo professor que for trabalhar com esse aluno, ele vai ter que começar do zero, porque ele não sabe aonde estava o desenvolvimento desse aluno, até onde ele foi, o que ele avançou, o que ele não avançou, o que precisa trabalhar. Então, dê importância, dê valor para a elaboração do PDI, dê valor para desenvolver esse trabalho com o seu aluno, porque ele é fundamental. Inclusive, ele acompanha o histórico escolar do aluno. Se o aluno ele é transferido de escola, por exemplo, o PDI tem que ir com ele para outra escola, para que a outra escola possa saber qual foi o desenvolvimento que foi trabalhado com esse aluno. Então, valorize o desenvolvimento do PDI, porque ele é importante. Nele vai estar registrado tudo que você trabalhou, mas vão estar registradas também as habilidades, as competências, aquilo que ele avançou, aquilo que ele não avançou, que ele precisa de reforço, aonde que ele está no desenvolvimento dele, vai estar registrado no PDI. Então, não cometa esse erro de não elaborar o PDI. Vamos então agora ao terceiro erro que você deve evitar. Não conhecer o diagnóstico do seu aluno. Eu tenho conversado com muitos professores do atendimento educacional especializado e uma das perguntas que eu faço para eles é: qual é o diagnóstico do seu aluno? E por incrível que pareça, e que isso me deixa muito triste e às vezes até chocada, que o professor não sabe qual que é o diagnóstico do aluno. Poxa, vamos pensar. Você desenvolve um trabalho com o aluno, você tem uma formação específica, especializada nas áreas de deficiência. Então, você tem que saber qual é o diagnóstico do seu aluno para que você possa trabalhar de forma eficaz. E quando eu falo de forma eficaz, é não ficar na tentativa e erro. Porque o que acontece quando eu não sei o que o meu aluno tem, eu não conheço o diagnóstico, não sei qual foi a avaliação que foi feita desse aluno? Eu vou trabalhando por tentativa e erro. E isso é válido. Em algumas situações eu vou falar delas, mas na grande maioria dos casos, nós temos que entender que se eu não tenho diagnóstico, se eu não sei, por exemplo, que o meu aluno é autista e que dentro do seu espectro ele não tem habilidades sociais, eu vou cobrar dele esse tipo de habilidade que não faz parte da sua interação. Então, quando eu entendo que ele tem um diagnóstico específico e que esse diagnóstico vai levar ele a desenvolver algum tipo de mania ou algum comprometimento, isso vai fazer com que eu possa intervir de forma eficaz. Agora, quando isso não vai acontecer? Quando ele não tem um diagnóstico. Muitos de vocês já devem estar aí pensando nisso. Mas grande parte dos alunos não tem diagnóstico. Mas eu estou falando daquele público que tem diagnóstico e que chegam na escola com diagnóstico, registram lá quando fazem a matrícula, mas quando eu vou atendê-lo, eu não sei o que ele exatamente tem, porque eu só ouvi o diretor ou especialista falar para mim: olha, esse aluno tem isso. Mas é importante você conhecer o diagnóstico, inclusive ter no seu portfólio, na sua relação de documentos desse aluno, o diagnóstico que o médico deu a respeito desse aluno, para que você possa intervir de forma eficaz e saia da tentativa e erro. Então, com isso, eu quero falar para os pais que também nos acompanham. É importante que você leve o seu filho ao médico, aos especialistas das áreas, das várias áreas, da saúde. Por quê? Se você não leva o seu filho ao médico ou a um especialista, ele vai ter esse comprometimento no seu desenvolvimento. E o desenvolvimento dele vai ser inferior ao que poderia ser, porque ele não vai ter uma intervenção eficaz. Então, pais,
valorizem o desenvolvimento do seu filho e levem eles ao médico, levem ele ao psicólogo, ao neurologista, aos profissionais da área que podem trazer, né, diagnósticos efetivos e eficazes, para que o seu filho seja totalmente acompanhado, tanto dentro, né, da área médica quanto na área educacional, porque nós, profissionais da educação, somos especialistas na área educacional, não na área médica. Então, leve seu filho, valorize o diagnóstico, entregue o diagnóstico na escola, isso é muito importante. Então, é importante a família nesse processo. E você, professor, quando essa família não participa, faz parte das suas atribuições, fazer essa tentativa de aproximação da família, trazer a importância de toda a documentação completa, principalmente do diagnóstico, para que ele tenha um avanço eficaz. Quarto erro que acontece com muitos professores, não acredito que eu não estou falando de vocês, porque vocês estão aqui me ouvindo a esta hora, mas uma coisa que acontece muito é o professor parar de estudar. E quando eu falo parar de estudar, é parar mesmo de pesquisar, não só de uma educação formal, onde ele vai para uma sala de aula também, sentar e ser aluno, mas de pesquisar, de buscar fontes de conhecimento confiáveis na internet, em outros ambientes, né? Nós temos muitas formas de conhecimento e de valorizar o nosso aprendizado, e muitos professores param no tempo. Então, não seja esse profissional que vai parar no tempo. Não pare de estudar nunca. Eu tenho uma colega de trabalho, a Adma, que ela fala muito quando a gente sai para fazer visita nas escolas, e eu acho muito importante a frase dela, que ela diz que nós, professores, somos eternos aprendizes. Nós não vamos parar nunca. A sociedade está sempre avançando, sempre mudando. Os nossos alunos não são mais como eram antes. Eles estão inseridos num mundo diferente, numa sociedade diferente. Nós precisamos acompanhar esse avanço. Precisamos acompanhar essa evolução, para que nós possamos proporcionar para o nosso aluno um conhecimento, um aprendizado efetivo, que vai inseri-lo na sociedade. Então, não pense que isso é supérfluo, né? Invista no seu conhecimento. E quando eu falo para vocês, profissionais do atendimento educacional especializado, mais ainda, porque quando o nosso aluno chega e uma fala, né, até daqueles que não trabalham muito na área ou não interagem, dizem que não tem formação, nós também não temos. Cada criança chega com uma deficiência diferente, com um diagnóstico diferente, mesmo que seja o mesmo diagnóstico do outro, mas ele vai ter características de acordo com a forma como ele está inserido na sociedade, com as pessoas com quem ele se relaciona. Isso vai causar uma forma de ensino e de aprendizado para esse aluno diferente. E o que não acontece diferente com os nossos alunos também que não têm deficiência. Então, é importante nós estarmos nos atualizando, buscando conhecimento, para que quando esse aluno chegar e eu souber o diagnóstico dele, avaliar o seu perfil, fazer o seu PDI e buscar, né, entender quem é esse aluno, onde que ele está inserido, como que ele está inserido na sociedade, como são as suas relações fora da escola. Isso eu vou juntar tudo isso e vou unir ao meu conhecimento para desenvolver essa criança. Então, se eu paro de estudar, eu paro de buscar novos recursos, novas tecnologias. Eu estava ontem assistindo uma live que o Leonardo Gontijo estava fazendo com o irmão dele, o Dudu do Cavaco, um jovem com síndrome de Down, e ele falava da importância de utilizarmos aplicativos, por exemplo, para ensinar os alunos. Nós temos ferramentas, né, à nossa disposição, gratuitas,
E nós precisamos usar isso ao nosso favor. Então, incentive o seu aluno a usar ferramentas tecnológicas e aprenda também a usar elas, né? Que isso também é muito importante. E agora nós vamos então para a quinta e última dica que eu quero dar para você de erros que você deve evitar. E deixei por último porque não porque é menos importante, pelo contrário, porque eu considero que tem muita importância. Um erro profissional da área da educação inclusiva comete gravemente trabalhar sozinho. E aí existem vários fatores que interferem nisso. E o que nós precisamos entender? Nós investimos o nosso conhecimento, nós buscamos saber quem é o nosso aluno, nós buscamos uma gama de informações a respeito da sua deficiência, de como eu devo proporcionar para ele um desenvolvimento mais efetivo. Mas se eu trabalho sozinho, eu não consigo um avanço, eu não consigo fazer com que o meu aluno avance. Mesmo porque nós vamos entender que o nosso aluno, ele é o aluno da escola, ele é matriculado numa sala de aula. E o professor regente é, a priori, o professor responsável por esse aluno. O profissional que atende esse aluno em conjunto com o professor da sala de aula, né, o regente de aula ou de turma, ele é aquela pessoa que vai fazer a mediação do conhecimento desse aluno, porque muitas vezes ele vai precisar da comunicação alternativa, de tecnologias assistivas para ter acesso ao currículo. Então, se eu trabalho sozinho, eu pratico novamente a exclusão desse aluno no ambiente educacional. E não é isso que nós queremos para esse aluno, não é isso que nós queremos quando dizemos a respeito da